Fala, galera boa do canal AV+, um grande abraço para todos vocês e para vocês que estão nos escutando no Spotify e demais agregadores. Está entrando no ar o nosso podcast dessa terça-feira, dia 8 de junho de 2021, um dia de festa para o torcedor do Vasco. De festa 10 anos atrás, né? Porque hoje não tem motivo nenhum para fazer festa, porque o negócio está muito feio. Há 10 anos atrás, o Vasco vencia a Copa do Brasil, apesar da derrota para o Curitiba por 3-2. O maluco que vos fala estava na arquibancada do Couto Pereira, não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, mas fui lá ver esse jogo, e foi uma experiência bem legal, muito bacana, desde a chegada a Curitiba, passando pela entrada, escoltado pela polícia, me senti da Força Jovem, sabe? Sai todo mundo, os vascaínos todos se encontram do lado de fora, agora vamos lá, escoltado pela polícia. Aí fomos lá para o nosso cantinho, no Couto Pereira, um dos jogos mais nervosos que eu já vi na minha vida. E eu já falei isso aqui algumas vezes, foi o dia que eu vi o maior número de homens chorando em toda a minha existência. Nunca vi tanto homem chorando, deitado na arquibancada do Couto Pereira, soluçando, porque era aquela tragédia, né, de ser vice, de não ganhar, de que é um time azarado, de que já tinha caído. E cada gol do Curitiba era um tormento, era um desespero. Mas acabou que no final Papai do Céu nos deu essa alegria. Roberto Dinamite era o presidente, Ricardo Gomes era o treinador. Aquele time que na final, Tihu, me lembrem aí vocês, Fernando Praz, Alain jogou na lateral direita, Dedé, Anderson Martins e Ramon. O meio de campo com Eduardo Costa, Rômulo, Felipe e Diego Souza. Na frente, Éder Luiz e Alexandro. Foi o time do Vasco que jogou a final contra o Curitiba. O Vasco venceu no Rio, 1-0, gol do Alexandro de cabeça. Alexandre fez 1-0, o Curitiba virou, Éder Luiz fez um gol ajudado pelo querido, grande Edson Bastos, goleiro do Curitiba, e no final o William Faria fez aquele gol lá do meio de campo, após aquele lance do Fernando Praz, aquele lance do Fernando Praz, da cabeçada, que ele salva em cima da linha. Ali eu tive certeza que o meu teste de coração estava em dia, porque aquilo ali foi um lance, rapaz, deve ter... uns 20 devem ter morrido na arquibancada, já direto para a ambulância. Rapaz, que agonia, cara. Vou falar que eu não sou dos torcedores que ficam mais assim, nervosos em jogo, não, né? Normalmente, quando vai no estádio assim, eu sou o que acalma os amigos e tal. Mas nesse dia eu tava nervoso pra caramba. Eu tinha me mudado recentemente para São Paulo, tava morando sozinho, assisti o jogo de casa e morava sozinho na época. E eu cheguei a pensar, cara, eu vou morrer aqui hoje e vão me descobrir, sei lá, daqui a 2 dias, né? Vai estar saindo do fedor do apartamento, não vai ter ninguém para me levar para o hospital. Porque eu fiquei realmente nervoso. Foi aquele jogo ali, foi para cardíaco mesmo, cara. Foi para cardíaco. Complicado. Jéssica Dias era novinha, ainda não trabalhava, devia estar na vida aí, né? Aproveitando, namorando. Jéssica Duarte também, namorando, mais novinha ainda, né? Devia estar por aí, nem aí com a voz do Brasil. Não vou perguntar a vocês, se vocês quiserem falar, tudo bem. Eu só fiz essa menção aqui, porque a única coisa que a gente consegue lembrar hoje é passado, né? Porque o presente do Vasco está complicado. E o nosso tema hoje do podcast e desse papo aqui é sobre precipitação. Olha, eu ando me punindo demais ultimamente. Estou quase que nem aqueles caras que ficavam, sabe, se batendo com um chicote. Ano passado fui responsabilizado, aliás, o canal foi responsabilizado pela saída do Ramon Menezes, porque o Ramon fazia o ramonismo e, de repente, o time desandou e, às vésperas da eleição, a gente teve que gritar aqui, porque o Alexandre Campelo, o presidente, e o vice-presidente José Luiz Moreira estavam muito mais preocupados com reuniões ligadas à sucessão do que com o time. E aí o time tomou de 4 do Atlético, tomou de 3 do Bahia e não andou. E aí a gente fez a nossa crítica aqui, o negócio foi muito... A gente recebeu telefonema, a gente dizendo, vocês estão fazendo muita pressão, e hoje, talvez um pouco mais maduro, a gente pensa o seguinte, será que a gente não está muito precipitado, não, em fazer tanta crítica ao Marcelo Cabo, ou não? É o Vasco, tem que botar pressão, ou vamos deixar eles trabalhando? Porque eu sinceramente, eu ando conhecendo cada dia menos futebol, porque o que eu vi de domingo para cá, de comentário de jornalista, de torcedores, de pessoas de dentro do Vasco, não, nós evoluímos. Bom, eu vejo futebol de outra forma. Eu queria saber a opinião de vocês. Estamos sendo muito precipitados, muito malvados? Jéssica Dias, você acha que você está sendo malvada na crítica
A Jéssica Duarte tem cara de malvada, né? Aquela que vai espizinhar lá, que vai lá. A vilã. É, a vilã. Tem cara de malvada. Tihu não, Tihu tem cara de calminha. Apesar que tá uma cara de doido agora com esse cabelo cortado. Você que tá no Spotify e não está nos vendo, Tihu agora meteu uma máquina zero, aquele cabelo tô revoltado com o Vasco, sabe? Aquele... É mais ou menos por aí. Questão dos grisalhos, né? É, exatamente. É aquela linha Edmundo em... Foi em 2008, não foi? Foi eliminado da Copa do Brasil, apareceu careca, então. É isso aí. É isso aí. Mais ou menos por aí. Jéssica, o que você acha dessa crítica hoje ao Marcelo Cabo? É uma decepção? Não é? É muito cedo para a gente usar essa palavra decepção. A gente precisa ser um pouco mais condescendente com as coisas, dar tempo ao trabalho, ou é aqui o Brasil é assim mesmo, é um triturador de técnicos, vê aí o Tite na seleção, que está aí para ser demitido já também, enfim, já não, apesar que ele já teve uma Copa, né? Mas treinador brasileiro passa 2 meses bem, aí 3 derrotas, pancada. O que você acha desse início de trabalho do Marcelo e dessa crítica tão forte hoje a esse início de Série B? Tudo bem, querida? Como estás? Minha não parente, apesar do sobrenome. O pessoal lá na Ave Mais cisma que eu sou sua filha, sua sobrinha. Eles não acreditam, não. Mas não sou, não, tá, gente? É só... Mais uma vez a gente fala essa coincidência. A família Dias é grande, né, gente? Gente, não tem problema. Um beijo, tudo bem? Flávio, Tihu, Jéssica, minha xará, todo mundo que está aqui acompanhando o podcast. Eu sou crítica, eu não sou tão má assim como você disse que eu pareço ser, mas eu sou crítica sim, apesar de, nesse sentido de treinador, eu acho que a gente precisa também ter um pouco de paciência. Só que, ao ponto que nós estamos, né, com o Cabo e com o Vasco dessa forma, a gente começa a ter que expor as questões, não expor, né? Opinar sobre pontos negativos. Se o time tivesse muito bem, e se tivessem coisas positivas a serem faladas, a gente iria expor as questões positivas. Então, assim, é muito fácil chegar depois e culpar e falar que a gente derrubou o treinador, sendo que o que estava latente para a gente falar era a questão de derrota, a questão de não vitória, a questão do time jogar mal. Então, eu vejo o Cabo como um bom treinador. Eu vejo o Cabo como um cara que, quando ele chegou, eu falei, pô, beleza, pode ser sim a solução. Talvez ele tenha, né, essa cara do Vasco desse momento, de que está precisando, enfim, ter uma boa Série B, a experiência dele na Série B. Um treinador com experiência na Série B não estar conseguindo passar para o elenco o que é uma Série B, numa segunda rodada terminada, né, já indo para a terceira, para mim é difícil, cara. Para mim é difícil, porque se ele chega com esse ponto positivo né, pô, o cara já foi campeão de Série B e tal, e aí o elenco não consegue entender o que ele passa em termos de competição, é complicado para mim. Então, assim, eu acho que nesse momento não adianta a gente pegar o Cabo, embolar ele como um papel e jogar na lata do lixo. Porém, não adianta querer aqui que a gente faça carinho nele e diga que, pô, o cara tá, né, tá representando, porque eu não acho que esteja. E o Vasco, cara, para as pessoas, assim, que só torcem, né, que é o lado da paixão, que é o lado, tipo, de estádio, pô, que não é o Vasco e tal, o Vasco sofre com uma questão que é de todos os clubes, mas eu vejo no Vasco mais latente. Eu não sei se é porque eu já estou lá mais tempo e já fica mais sensível para mim, que é a questão de que muita gente se envolve no futebol do Vasco. Eu acho que, sabe, rola toda uma... Eu não queria falar interferência externa, mas é isso. É isso. Questão política, questão de empresário, é muito empresário que tem autonomia lá dentro, sabe? Então, assim, muita gente metendo a mão no mesmo prato. E talvez o Marcelo Cabo, nesse momento, não esteja tendo total liberdade para poder trabalhar. Você acha que ele está incomodado? Que ele está incomodado? Ele está incomodado, ele pode estar incomodado e ele pode não estar tendo total autonomia. Esse é um ponto. E outro ponto é jogador não comprar a ideia do treinador. É simplesmente os caras não terem ido com a cara dele e, cara, se ele falar A, eles vão fazer B. Então, eu não acho que a gente seja precipitado.
A gente tem que comentar o que a gente está vendo agora. Não adianta eu falar assim, tá, mas aqui é 3 rodadas, o cara... Pode. E a gente vai ver que vai falar, gente, caraca, viu? No início a gente ficou desconfiado, mas agora, pô, o cara, né, conseguiu ali ajeitar a mão e tal. Mas nesse momento não tem como aliviar. Eu falei isso já no outro podcast. Treinador que passa a mão demais, que faz carinho demais, né? A gente falou da situação do Andrei, de permanecer e tal. Para mim, quem passa pano demais perde a mão. É isso. Eu vi um tweet, acho que foi ontem, se eu não me engano, que dizia o seguinte: o Flamengo, ano passado, começou o Campeonato Brasileiro mal e foi campeão brasileiro. Sim. A Chape, no início da Série B, ficou aí umas 10, 15 rodadas lá embaixo e acabou campeã da Série B. Que talvez a avaliação seja muito precoce para um início. O Vasco, em 2014, apesar de ter sido uma África subir, começou igualzinho. Empatou com a América Mineiro a primeira rodada em casa, um jogo sem torcida, e na segunda rodada perdeu fora de casa, não me lembro para quem. E aí veio a ganhar o terceiro jogo contra o Atlético Goianiense por 3-0. Mas, Jéssica Duarte, eu vou deixar o Tiru por último. Eu acho que os vascaínos têm algo, e o Tiru pode até comentar sobre isso também, eu acho que a gente tem um negócio diferente, que chama-se passado recente. O vascaíno é um traumatizado. Eu acho que o vascaíno tem um trauma que, para ele, é aquela história do, de novo. Sabe? Assim de novo, gente. Não, pelo amor de Deus, é um trauma. Eu estou falando de 10 anos atrás, num título da Copa do Brasil, em que as pessoas choravam na arquibancada e diziam: que bom, graças a Deus a gente não vai ser sacaneado. A comemoração era essa. Mais do que o título, era a superação de um trauma. Porque o Vasco vinha naqueles momentos difíceis de queda, perder para o Flamengo final de Copa do Brasil e tudo mais, e chegou à beira de um ataque de nervos. O Vasco é um clube à beira de um ataque de nervos há muitos anos. E o torcedor do Vasco é um traumatizado. O torcedor do Vasco é uma bela tese para qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo. A gente vai se formar, pega um vascaíno e estuda. Vai dar uma baita de uma tese, é uma opinião que eu tenho. Então, eu acho que também é por conta disso. Você não acha, não, que tem um pouco desse trauma mesmo? 2 rodadas. Apesar de que não são 2 rodadas. Jogamos mal contra o Boa Vista, jogamos mal os 2 jogos contra o Botafogo. Já deu uma mão cheia. Os 2 jogos contra o Madureira também não fomos bem, apesar de que com o time reserva, pelo menos há 6 jogos, o Vasco não vem jogando nada. 0, né? Mas você acha que vou usar uma palavra bonita, esse background atrapalha esse negócio do passado vascaíno? É traumatizante para nós? Querida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Beijo para você, meu. Obrigada, Flávio. Boa tarde, gente, todo mundo que está assistindo. Então, eu acho que sim, o trauma ainda é grande, porque o vascaíno está sempre esperando o pior, já fica, caraca, de novo. Então, acho que o trauma tem muito a ver. E o vascaíno é muito intenso. Eu acho que nós somos uma das torcidas do Brasil mais intensa. E isso vai do amor ao ódio. Então, como eu já falei em uma live, o torcedor não tem mais paciência. Então, ele vai pegar no pé, ele vai ser mais intenso, ele vai reclamar, ele vai criticar. E isso tem 2 pesos e 2 medidas, né? Porque até mesmo a torcida do Vasco no estádio, muitas vezes, a maioria, ajuda, mas em algumas ela também atrapalha, porque ela vai pegar no pé, vai pressionar, às vezes, no primeiro tempo. Então, acho sim que esse trauma recente pesa, principalmente para os vascaínos mais novos, porque você, Flávio, acho que o Felipe também, vocês pegaram a época do Vasco gloriosa, né? De ouro. E assim, eu era nascida, mas não lembro, né? Eu era muito pequena. Então, eu só vi sempre fui sacaneada pelos meus amigos, só vi muita coisa ruim, né? 4 rebaixamentos, então, óbvio que a gente fica com esse pé atrás. Acho que é normal e todo vascaíno vai ficar, e os mais jovens principalmente. Mas, enfim, né, gente? A gente não pode se apegar também ao que passou, agora olhar para frente. A Jéssica falou um ponto muito importante, que é dos jogadores não abraçarem o Marcelo Cabo. Acho que isso tem sim acontecido muitas vezes, que o Marcelo Cabo às vezes está na beira do campo gritando e parece que os jogadores não escutam, né? Então, são coisas a se observar e a gente está aqui para criticar. Acho que não é cedo para criticar o trabalho do Marcelo, não.
como falou, já tem jogos já que vem já de uma sequência ruim. Então, não tem como a gente deixar para criticar lá na 10ª rodada e ver o circo pegando fogo. Então, acho que a crítica não é válida desde já. Olha, e você falou num tema aí, que é um tema espinhoso pra caramba, que eu já levo muita porrada nisso. Fui até recentemente acusado numa coletiva, até pelo Leandro Castan, que esperou uma grande vitória em cima do Flamengo para falar de um fato que aconteceu em agosto do ano passado, mas eu não tenho, eu mato no peito e saio jogando. Tiru, tem que parar com essa porcaria, então. Que jogador... não fui com a cara do treinador. É o quê? É uma congregação de Maria? É o quê? É uma igreja? É uma reunião de amigos? É um bate-papo informal, condomínio? Isso é um trabalho, gente. É um trabalho. Então vocês não vão com a minha cara, vocês vão começar a fazer corpo mole aqui. Não, eu não gosto do Flávio. Então vamos fazer um negócio. Vamos falar abobrinha em vez de falar feijão. Peraí, cara. Isso é um trabalho. Agora, eu quero discutir isso porque eu vejo o grupo do Vasco hoje tirando 20 meninos de base, que é uma discussão, a grande maioria de jogadores que chegaram novos. Tirando 2, 3. Castan, Ricardo Graça, Léo Matos, Andrei e Germancano, se eu não me engano. Aqueles que formaram no time principal. O Graça era reserva, né? Mas entrava também, eventualmente, muitas vezes, no time que caiu em 2020. Será que tem isso mesmo? E outra coisa, não te dá uma dor no coração saber que esse time do Marcelo Cabo já fez alguns poucos, mas bons jogos? E aí a pergunta que eu quero te fazer, aonde é que ele perdeu a mão, Tiru? Ou ele não perdeu a mão? Vamos dar uma passada de pano aqui, vamos dizer, não, cara, a gente está sendo precipitado, muito malzinho com o Marcelo Cabo. Grande Felipe Tiru, que você que não está vendo, está completamente careca. É a revolta dos carecas vascaínos. Aqui assim a gente passa logo a máquina aqui, aí depois deixa crescer lá, virar aquele ovelhão de novo, aí corta, entendeu? Que é para aproveitar. Mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para quem estiver assistindo a gente, os meus companheiros aqui de bancada. Eu acho que a torcida pode estar sendo um pouco precipitada, mas eu acho que tem também um pouco de motivo. Eu concordo que eu acho assim, por tudo isso que vocês comentaram, a torcida vascaína, o Vasco é esse caldeirão em ebulição, né? Por conta da questão política que a Jéssica Dia falou, a questão da torcida que a Jéssica Duarte apontou também, entendeu? Então é uma cobrança muito grande, eu não sei até que ponto isso pode estar influenciando na questão do Cabo também. Eu acho que é preciso dar um tempo para ver se ele consegue retomar o prumo aí, porque não é tão fácil assim trocar de técnico, né? Você traz o cara, e aí você contrata os jogadores que ele pede para formar o esquema tático. Então veio, né, o próprio Michel, trabalhou com ele, o Daniel Amorim, são jogadores pro tipo de... E aí, 2 jogos na competição, você já demitir ele, acho meio complicado. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência e dar aí uma chance dele tentar recuperar, né? Recuperar o futebol. Mas o que eu acho preocupante, o que me deixa mais preocupado em relação a isso, é justamente isso que você apontou, Flávio. O fato de o trabalho estar regredindo. Porque se fosse uma coisa de... Não, cara, é o começo de um trabalho, estamos evoluindo. Mas, cara, parecia que estava funcionando. Eu também vi gente criticando assim, não, mas, pô, vocês estavam falando, elogiando o Cabo, e agora, cadê? Cara... Em um certo momento, pareceu. Eu cheguei a comentar, o time do Vasco ainda não está bem, mas ele está mostrando potencial para fazer, sabe? Está mostrando uma proposta de jogo, consegue criar bastante chances lá na frente. Em algum momento, isso se perdeu. O time está jogando pior do que vinha jogando há alguns dias. Alguns meses, umas semanas atrás, né? E, assim, não dá nem para falar que é questão do adversário, porque a gente enfrentou o Boa Vista, que foi um adversário do Campeonato Carioca, e jogou mal também. E, infelizmente, no futebol brasileiro, quando a gente vê o técnico perdendo ali a mão do time, seja pelo motivo que for, poucos conseguem se recuperar, né? Uma coisa é você estar evoluindo, não crescer ainda. Agora, você estava indo para um caminho, de repente a coisa cai de qualidade, é problemático, é problemático. E aí eu não sei o que é. Não sei se é uma questão... Espero que não seja uma questão de elenco, porque eu concordo com o Flávio, cara. Não dá para um monte de marmanjo aí, de repente... Pô, por que estão putos com o Marcelo Cabo, que é um cara que toda hora tá ali passando a mão na cabeça deles,
o time joga terrivelmente, ele vai lá e fala, não, o time é bom, não sei o que lá. Tem a não, linguagem dos caras, né? Fala mesmo a linguagem do cara, né? É isso aí. não né? cobra, não, um cara que tá ali, você vê, tipo, achando, eles acham que vai vir alguém melhor pro lugar do... Não, acho complicado, né? Acho complicado demais. Não sei se é isso, mas pode ser, né? Não é porque seria um absurdo que é impossível, né? Porque a gente já viu aí, a gente já falou várias vezes de como os jogadores, às vezes, vivem no mundo particular deles lá. Não sei se é isso, não sei se é uma questão política, que nem também a Jéssica falou, às vezes está pressionado, não sei se a pressão ela vem da própria torcida, porque a gente vê o Cabo um pouco inibido também, né? Vocês comentavam ali no pós-jogo, excelente, quem não assistiu vai assistir lá, que, cara, a reação do Cabo foi meio estranha, né? Em vez de tentar ganhar o jogo, é uma coisa mais de tentar garantir o empate. Conservadora, né? Conservadora. Né? Parece um cara que está se sentindo acuado, ameaçado. Não sei se é uma questão da diretoria, que já passou que ele pode ser demitido, se é a questão dos jogadores, mas eu acho que ele está percebendo que o dele está na reta, e aí nessas horas é aquela coisa, né? Para manter o emprego, o importante é não perder. Eu não sei. Eu realmente não sei o que é. Eu sei que alguma coisa se quebrou aí. E não sei se... Gostaria que fosse possível consertar. Acho que a gente tem que dar um tempo para que o Cabo tente colocar as coisas de novo no lugar. Mas já temos que trabalhar com a possibilidade de que, eventualmente, ele não vai conseguir. E aí, quantas rodadas a mais a gente precisa dar para o Cabo, né? É uma questão que talvez a gente tenha que se perguntar, porque pior do que as derrotas, que nem o Flávio apontou aí, já aconteceram outras vezes, e é normal, né? Eu acho que pelo elenco também, insisto aqui, uma coisa que o pessoal tem pegado muito no meu pé aí esses dias, na questão de ser o melhor elenco, né? Porque eu cheguei a fazer uns boletins apontando, mas eu continuo achando, cara, a gente tem o melhor elenco da Série B. Eu também acho, pô. Eu acho que a pessoa fica assim, termina o jogo, temos que contratar, cara, assim, ótimo, se puder contratar, contrata. Mas não acho que é uma questão de contratar, porque o nosso elenco não é pior do que o da Ponte, não é pior do que o Boa Vista, não é pior do que o do Operário. Tiru, eu falei isso no pós-jogo, botar as meninas também aqui. Se o Vasco contratar o Alex Teixeira, não vai resolver. É uma opinião que eu tenho. O problema do Vasco não é individual. É claro que também é individual, eu acho que é o conjunto, eu acho que o esquema não está legal, eu acho que o que o Cabo está passando não está sendo compreendido. Se o Vasco contratar o Alex Teixeira, o Vasco pode até melhorar um pouquinho numa jogada individual, um passe. Agora, no geral, a lentidão vai continuar, a saída de bola errada vai continuar, os caras vão continuar dando bola no Vanderlei, o Cano talvez toque um pouquinho mais na bola, que vai ter um cara do lado dele. Então, eu acho que os problemas são macro. Acho até que nessa linha que a gente comentou também no podcast aqui, umas edições passadas, se fosse para contratar alguém, seria mais importante ser aquele cara que briga com o pessoal dentro de campo, para ver se dá um choque de realidade, do que uma coisa técnica mesmo, um jogador que aumente a qualidade técnica do time. Porque tem jogadores que são bons tecnicamente, a gente sabe, e não estão correspondendo. Por quê? O que está acontecendo? E é um problema antigo, que já vem também de outros elencos, né? E que faz a gente pensar que, sei lá, se é uma questão maior da torcida, dos dirigentes, não sei. Eu acho que... Oi, Jéssica, pode falar. Eu acho também que o Vasco foi um dos que no Brasil e aqui no Rio, o que mais sofreu com a ausência de torcida no estádio, cara. Porque, assim, a característica de São Januário, de ser um alçapão, de ser realmente um caldeirão, de ter ali, né, arquibancada próxima e o torcedor ser muito apaixonado, como a Jéssica disse, cara, a gente já viu realmente a torcida empurrar o time em jogos. Então, assim, parece que esse distanciamento fez muito mal para os caras que estão ali, no sentido de que falta esse incentivo que não está vindo de lugar nenhum. Falta esse grito, esse vamos lá, sabe? Que não está vindo de lugar nenhum. E a gente já falou isso aqui também, dessa situação do time estar apático, de faltar essa figura, né? Que chama responsabilidade, que grita, que cobra. E então, assim, eu acho que o Vasco, aqui no Rio, foi o que mais sofreu com a ausência da torcida. E no Brasil foi um dos que mais sofreu, sim, cara. E, tipo assim, como se o Andrei, que estava acostumado a jogar com o torcedor ali no pé dele,
para ele não ter agora pode ser um alívio, mas para o cara que estava acostumado com isso, tipo, o Leandro Castana, na fase boa dele, tinha torcida. E ele é esse cara, só que agora até parece que até ele, né, tá batido, até ele já tá levando. Então, assim, apesar de ser, para mim, o zagueiro que mais se garante ali. Eu ainda bato na tecla do Leandro Castão, o torcedor não gosta mais dele, ele tá numa fase ruim, mas para mim continua sendo o que melhor representa ali, o que melhor faz a função dele. Agora, eu acho isso, sabe, que o torcedor, o jogador do Vasco, ele queria sentir, os que chegaram, eles queriam sentir o que é o Vasco, e eu acho que isso passa muito pela questão da torcida, eu acho. Agora, vocês não acham que, em cima disso, Tio, que a Jéssica colocou, Duarte, também participa, por favor, por um lado, porque eu me lembro quando a pandemia começou, dizia-se assim, vai ser tranquilo que os meninos não vão ter pressão, né? Sempre se colocou isso, para os moleques, então é tranquilo, se eles errarem, ninguém vai vaiar. Agora a gente está chegando a uma conclusão de que a vaia, a pressão, faz bem, tem jogador que joga melhor. Mas por esse aspecto, o Vasco tem um time, hoje, praticamente todo feito fora de casa, tirando o Ricardo Graça e o Andrei e o Peck. O Graça não é titular. Não seria o contrário? Esses jogadores, de repente, mais experientes, já jogando competições mais fortes, como Marquinhos Gabriel, como Zeca, Hernando já jogou Libertadores. Não era para eles estarem sentindo, se for isso, menos e rendendo mais? O que você acha, Jéssica? Duarte? Cara, Flávio, é uma questão boa, porque assim, eu acho que a torcida ajuda muito o time mais do que atrapalha. Então, eu acho que até os mais experientes sentem sim falta da torcida, de empurrar, de estar ali, de comemorar, de gritar, enfim, do que for. Então, eu acho que quem não sente tanta falta assim de torcida realmente são os mais jovens, que quando errarem não vão ter a pressão toda. Mas os mais experientes, eu acho que é normal eles sentirem a falta também, porque eles estão acostumados a jogar com torcida. Eu acho que faz... só se acontecer alguma coisa muito grave, né? Como a pandemia ou briga no estádio, aí fica punido o clube, mas é sempre com torcida. Então, eles já gostam disso mesmo. Eu acho que até os mais experientes sentem falta. Eu acho que só é mais tranquilo mesmo para os mais jovens quando estão em fase ruim. Porque aí... Por exemplo, se hoje tivesse torcida, eu acho que o Andrei não estaria titular há muito tempo, já teria ido para o banco. Que eu caberia, com certeza, preservar ele. Bom, eu acho, né? E o Marcelo Cabo? Sente isso tudo, tio? Porque a gente tem que colocar também ele nesse bolo, né? Porque para ele é o primeiro grande clube da vida dele, né? Será que ele está sentindo? Pois é, assim, é uma boa questão, porque podia ser, no universo paralelo aí, não teve pandemia nenhuma, tá tendo público nos estádios e a gente, atenção vascaínos desse mundo paralelo, a gente tá reclamando que a torcida tá pressionando o time, deixando nervoso. Não dá para saber, né? Tem sempre um peso e uma medida. Mas uma coisa que eu acho que ia ser diferente, e que irrita muito a torcida hoje em dia, é essa questão do passo lento, toca a bola. Você imagina, São Januário lotado, os caras tocando a bola para trás, tá? O zagueiro toca pro lateral, que toca de novo pro goleiro, o goleiro leva 5 minutos para ver. Pô, a torcida já tá invadindo o campo, aquele barulho crescendo, isso ia forçar o time naturalmente a ir para cima, nem que fosse com a torcida empurrando mesmo, né? Então esse aspecto, eu acho que ia atrapalhar bastante, né? E assim, ajudar bastante a empurrar. E acho que também poderia acontecer de ajudar a ligar no cabo essa urgência aí, essa pressão de que é Vasco, entendeu? Acho que não sei se é discurso da boca para fora, para acalmar os ânimos, ou se eles realmente acreditam nisso, mas eu acho que eu vejo uma postura meio assim tem tanta aquela coisa de aprender a jogar a Série B, aprender a jogar a Série B, que eu não sei se o cabo e, de repente, esses jogadores que são mais experientes, mas que tem também ali um histórico de time pequeno, né? Tipo o próprio Morato, o Michel chegou a jogar nos times... Não sei, que é aquela coisa não, vamos devagar, sabe? É um empate fora, eu não estava com aquele discurso de um empate fora é bom, né? É tipo assim, beleza, o Cabo já subiu até campeão com o Atlético Goianiense, mas o Vasco não é o Atlético Goianiense. A torcida não vai ficar tolerando de boa um início, uma derrota e um empate, entendeu? Ou jogando para empatar, o que é pior, né? Também eu já vi o Flávio falando disso. Uma coisa é você empatar, eventualmente até perder, jogando com autoridade. Outra coisa é você chegar ali
no meio do segundo tempo e meio que já se conformar que o empate fora de casa é bom. Não vai dar para trabalhar por essa linha. Eu não sei até que ponto a falta da torcida dentro do estádio não faz eles perceberem isso, entendeu? Os caras acham que mandaram bem, quando chega, vai abrir o celular, vê lá a torcida toda caindo em cima deles, né? Acho que eles têm que acordar para isso. Esse é um problema, inclusive, que, voltando ao assunto lá do elenco. É o melhor elenco, mas o melhor elenco pro Vasco, de repente, não funciona. Esse elenco aí jogando no Goiás, no CRB, talvez estivesse disparando. Não vai ter a pressão, não ia ter a pressão, não ia ter todas as questões que a gente está falando. Então, os caras têm que ligar ali o alerta de que, cara, aqui tem que ser mais. Aqui a gente tem que fazer mais, entendeu? Não dá para achar que os resultados vão acontecer naturalmente, que a gente naturalmente vai se impor sem entrega. O adversário joga com mais vontade contra a gente e acho que está faltando, talvez falte isso, talvez, que nem a gente já comentou também aqui no passado, né? Talvez o início bom, o time conseguindo se impor, fez uma boa partida contra o Fluminense, conseguiu ganhar do Flamengo, deu a ilusão neles de que a coisa estava encaminhada, entendeu? E agora em algum momento eles têm que cair a ficha de que não tá, né? Não sei até que ponto. Se esse discurso foi da boca para fora no final da partida, que a gente viu do Cabo, do Michel, depois da entrevista, de que o empate fora de casa foi um bom resultado, se esse é o discurso deles, quer dizer que a ficha não caiu ainda, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É uma dúvida que eu tenho, tá? Vocês acham que a gente jogou bem contra o Flamengo? O 3-1? Pelo que a gente está jogando, sim. Não, mas assim, o jogo em si, o Vasco fez uma boa partida e ganhou por quê? Porque para mim é a régua do Cabo, é a régua do time. A gente está vivendo aquele jogo. Para mim... Fala, Jéssica. Dias. Para mim, por isso. Porque o diferencial do Vasco naquele momento era a motivação extra para poder ganhar o Flamengo. Para mim era isso, era a raça, era a vontade, era jogador indo dentro, dando carrinho consciente. Para mim era isso que eu acho que está faltando nesse momento, cara. E a gente já falou também, parece que é repetitivo, mas ao mesmo tempo é bom, porque à medida que as semanas vão passando, o nosso discurso aqui vai se confirmando, porque nesse sentido o time não muda, né? E parece que está realmente com a bola murcha. A verdade é essa. Então, para mim, o diferencial naquele jogo, cara, eu falo do Léo Matos naquele jogo. O Léo Matos colocou o Gerson no bolso de um jeito que ele vinha numa raça, de uma vontade. Bruno Henrique. Exato. Então, assim, para mim é isso. E o que eu falei da relação da torcida, porque, cara, nos momentos piores, assim, do Vasco, que a gente acompanhava do clube, da gente chegar no clube, sentir um clima tenso antes do jogo, por exemplo, né? O jogador saía do ônibus, a gente sentia todo mundo meio tenso e tal. Se o Vasco conseguia um bom resultado dentro de casa, a felicidade do jogador, de ver a felicidade do torcedor, era um combustível, cara. Dele ir para a zona mista depois e ter torcedor lá esperando, querendo tirar foto, querendo... E eu acho que a gente tem que levar esse lado humano também dos caras em conta. E perceber que é realmente isso que falta. É a vontade, é a raça de pensar, cara, a gente tá na Série B, mas, pô, a gente é Vasco, né? A gente tá na Série B, mas a nossa camisa é pesada pra caraca. Os caras tremem de enfrentar a gente. O Cabo falou isso depois do jogo, inclusive, falou que o Vasco precisa jogar mais como o Vasco. Mas eu coloquei essa situação do Flamengo porque eu tenho uma opinião. Eu acho que o Vasco não fez um grande jogo contra o Flamengo. O Vasco foi cirúrgico. Foi aquele dia que tudo deu certo. Deu certo. O Vasco deu, assim, se eu tiver equivocado, passo por pouco, acho, 4 chutes no gol. E fez 3 gols. O Vasco foi letal na partida. Na verdade, um cruzamento para o Léo Matos de cabeça, a bola do Morato para o Cano e a bola do Marquinhos Gabriel para o Morato. Talvez tenha tido ali mais uma oportunidade, não mais do que isso. Fora isso, é o que a Jéssica falou, a questão da marcação, da pressão. Só que aí me preocupa, porque se o time não jogou tecnicamente absurdos para ganhar de um time melhor, porque o Flamengo é melhor do que o Vasco, sim.
Será que só a motivação foi fundamental? E aí eu vou perder meus últimos cabelos. Porque aí você tem que ter motivação, a gente vai ter que jogar contra 19 Flamengos na Série B. Como é que vai ser? Acho que são duas questões, né? Eu acho que eu concordo que o Vasco teve, assim, teve sorte na partida contra o Flamengo, porque nas poucas chances que teve lá na frente, ele conseguiu fazer o gol. Não, competência também. Competência. Teve a competência também. Não, teve a competência também. Porque assim, cara, esse aproveitamento alto é difícil de manter, né? Então eu coloco sorte nesse sentido assim. Mas teve a competência e estratégia, que nem a gente comentou, é um perfil diferente de jogo, que a gente não vai ver a gente vai ser o Flamengo na maioria dos jogos da Série B. Essa que é a questão, né? Então, acho que é um jogo que a gente não pode ter como baliza. Mas eu acho que em outros jogos, contra times pequenos, aquele próprio jogo contra o Madureira, na Taça Rio ainda, acho que foi o último bom jogo do Vasco. A gente venceu só por 2-1, mas criou bastante chance lá na frente. Foi um jogo também, foi antes agora da volta dele, o último jogo com o Marquinhos Gabriel. Acho que isso reforçou a ideia da Marquinhos Gabriel dependência. Acho que era um time que estava mais equilibrado. Porque dali para frente começou a criar essa coisa aí do time meio que dividido, sem meio campo, entendeu? Fica a defesa ali, que já não é muito boa, também está com problemas. E aí aquele espaçamento e o ataque perdido, a bola não chega no ataque. Então o time meio que se perdeu em algum momento até essa proposta de jogo também, sabe? Acho que é uma questão... Tem problemas de motivação e tem problemas táticos também que tem que ser resolvidos. Eu não sei, acho que aí é questão do Cabo mesmo começar com mudanças de escalação, que nem a gente já comentou aqui, não dá para tirar o Galarza do time. Acho que, eu não sei, é importante a volta do Marquinhos Gabriel, tentar recuperar esse meio campo aí. Escalação ou esquema, Thiago? Escalação ou esquema? Os dois, né? O esquema tático é difícil de você imaginar que ele vai mudar. Porque joga muito tempo nesse, ele acredita que esse é o esquema que funciona, né? Contratou para isso, então acredito que ele vai manter esse esquema aí, esse 4-2-3-1, né? Mas se for o caso, porque também tem aquela questão que acho que foi o João Faísca falou depois no pós-jogo, que é verdade também, assim, esse esquema tático, ele funciona até após a 2, né? Durante o jogo, você modifica ali, é o ponta, mas, cara, quando for se defender, você volta aqui e fecha uma linha de 4, entendeu? Então, dá para tentar ajustar, sabe? Dá para fazer um esquema de, eventualmente, até, se você for o caso, botar o Sarrafiori pela esquerda, se for o caso, e aí ele vai ficar um cara mais pelo meio, não sei. Acho que o primeiro passo é tentar colocar quem está em melhor fase. Acho que o primeiro passo é esse. Você tem que ver quais são os jogadores que estão rendendo mais e apostar nesses jogadores. Então, acho que é o Galarza, acho que é o Marquinhos Gabriel, e não insistir tanto com jogadores que estão em uma fase, né? Que é o caso do próprio Andrei, o Figueiredo no segundo tempo. Pô, quando subiu a plaquinha, Figueiredo vai entrar, alguém criou a expectativa de que agora vai? Sabe? Não dá, tem que descansar um pouco. O garoto, às vezes, não funciona por ali. Eu acho que a primeira coisa que o Cabo tem que fazer, vamos ver se ele já consegue ajustar isso para o próximo jogo, é escalar as peças certas, para ver se o time começa a rodar melhor, né? O Vasco tem uma sorte aí de que, cara, não é uma temporada comum de Série A, onde, cara, é uma pedrada atrás da outra. Os adversários, eles são relativamente mais fáceis. O Boa Vista é uma presa fácil para o Vasco querer ganhar com autoridade e conseguir uma moralzinha, entendeu? A Ponte Preta, ela estava querendo que o Vasco ganhasse dela. O Vasco não soube aproveitar a oportunidade. Acredito que contra o Brasil de Pelotas vai ser de novo. O Vasco vai ter a oportunidade de ganhar. Agora, se entrar em campo, se entrar contra o Boa Vista, achando que o empate está bom porque classifica a gente para a próxima fase. Se for jogar contra o Brasil de Pelotas, achando que o empate é bom porque está jogando fora de casa, aí não vai adiantar nada. Não duvido. Não duvido também. Não duvido. A minha preocupação, você falou do esquema, Jéssica Duarte, que me traz também preocupações. Preciso me preocupar menos na vida, me preocupar com coisas mais úteis. É que, por exemplo, ele não abre mão do 4-2-3-1 até o final de um jogo com a Ponte Preta. Como a gente falou no pós-jogo do domingo, ele morreu num jogo contra a Ponte Preta com 2 volantes. Em momento nenhum, aí que eu digo, é você abdicar das suas convicções, vendo que elas não estão certas. Porque o pior burro é o teimoso. É o que vê que o negócio não está dando certo e você é aquele cara que tem uma opinião, todo mundo tem diferente. Você acha que você é o único certo, você vai se estrepar. Para ouvir os outros. Então você está no final de um jogo contra a Ponte Preta, que você tem obrigação de ganhar. O time da Ponte Preta é horroroso.
vai tomar muita pancada o time da Ponte Preta. Abre mão de um volante, cara. Bota 3 meias, 2 atacantes, sabe? Joga com 3 zagueiros atrás. A Ponte Preta tá com Paulo Sérgio e Camilo na frente. Até sem mudar mesmo também, voltando nesse assunto que é a escalação, você pode, mantendo o esquema, se ao invés de botar o Michel, que é um volante improvisado, dá chance pro Riquelme, que é um lateral que sobe, já você tá sugerindo que você tá indo pro ataque, né? Bota lá o próprio Tenório na direita também. Você tá mantendo a posição, mas você tá botando dois laterais que dão a entender que você quer partir para cima do adversário. Você faz uma composição com o Zeca, que ficou mais preso, e o Michel do outro, você tá dando a entender que você está mais preocupado de não perder o jogo do que de ganhar, né? Você dá um recado ao Gilson Klein, o treinador da Ponte Preta, qualquer treinador, do tipo, vem, porque você não vai achar que o Michel, 14 meses sem jogar uma bola, vai entrar de lateral esquerdo, numa posição que você tem que ir e voltar, e não passou uma vez do meio de campo, se passou uma vez só, entendeu? Então, a minha complicação é essa, que eu acho que o Marcelo Cabo, como disse a Jéssica Dias, pela segurança de deixa eu ficar aqui no meu cantinho, que tá legal, ele tá com conceitos muito conservadores. Meu medo só é esse, porque eu acho que tem que dar uma mudada. E aí eu pergunto a você, Jéssica Duarte, amanhã tem jogo com o Boa Vista. Peraí, onde é que tem madeira aqui? Eliminado pelo Boa Vista. E aí? Como é que fica? Porra, aí, Fedor. Se ganhar, se classificar empatando, empatou. Mas classificou, que nem a Copa Rio. Nem a Taça Rio lá. Perdeu, mas fomos campeões nos pênaltis. Aí amanhã empata. Mas nós nos classificamos. Que eu acho que esse pensamento é que tem que mudar. Como é que fica o clima? É pensamento de time pequeno, né? Não é pensamento de Vasco. É a mesma coisa que estar fora de casa e lutar pelo empate. Não, você tem que entrar e tentar ganhar. Eu, até no jogo de domingo contra a Ponte Preta, talvez eu tirasse até o Rômulo e o Andrei, os dois. Porque a gente precisava ganhar aquele jogo ali. Não tinha motivo para recuar ou, enfim. Eu acho que o Cabo não cai, mesmo se a gente, Deus me livre, também vou bater aqui, se formos desclassificados. Mas vai estar muito mais pressionado e vai perder totalmente a confiança da torcida, se é que a boa parte dela ainda tem, né? Porque os torcedores já estão começando a ficar um pouco sem paciência, sem saco. Até mesmo pelas peças que eu acho que não são certas, a escalação dele, a forma como ele troca, a demora para trocar. E, para mim, o esquema tático dele não funciona. Então, é como o Flávio falou, ele está sendo teimoso e pode acabar cavando a própria cova assim, né? Então, acho que a pressão, se perder amanhã não, na quarta, amanhã vai ser grande. Eu tenho esse temor. Jéssica Dias, eu tenho esse temor, minha parente. Eu acho que o Marcelo Cabo, aliás, piadinhas infames, né? O Cabo está desligado, o Cabo pode cair. Eu queria te perguntar, o Cabo do Medo, nós podemos ter amanhã um Cabo da Boa Esperança ou um Cabo Verde amanhã caindo, se não ganhar do Boa Vista, ou pelo menos se classificar jogando bem? E olha, ninguém está querendo isso não. Gostaria muito que ele permanecesse, acho que ele é um bom treinador, fez bons trabalhos, é um cara espetacular, foi vovô semana passada, mas é isso, gente. A gente tem que defender o que é nosso, e não está legal. Não dá para a gente ficar dizendo aqui, não, tá legal, tá tudo ótimo, porque não tá. O que você acha que pode pintar amanhã se o Cabo feder amanhã, hein, Jéssica Dias? Eu acho que no caso de uma desclassificação, vamos segurar pelo menos até o final de semana, porque é o Brasil de Pelotas. Cara, se tomar do Brasil de Pelotas, é complicado. Eu acho que ele cai. E tem também essa situação agora, né, da troca dos treinadores e dessa limitação. E o Vasco tem que ser consciente, cara, porque é isso que o Thiago falou. O cara acabou de chegar, contratou os jogadores que ele queria, investiu uma grana e tal, e aí, pô, né, demite, assim, no início de um trabalho. Eu acho que tem que se ter paciência e entender realmente o que está rolando. Agora, futebol é resultado, né? Desclassificado e derrota, sem nenhuma vitória na terceira rodada, eu acho que realmente ele cai e cai, infelizmente, né? Tendo motivos para isso. Não é viagem, não. Porque tem umas trocas de treinador que são viagem. E aí já é... Mas eu não acho viagem, não.
Como o Valentim lá. Valentim foi mal, né? Foi pegar logo a mulher do presidente, Valentim. Porra, aí não dá, né, meu parceiro? Dançou na primeira rodada. Agora, eu diria que se o Cabo amanhã conseguir a classificação sobre o Boa Vista, jogando mal, mas conseguir, ele fica de qualquer maneira. Eu só acho que o cargo dele está ameaçado no sábado. Porque eu acho que o jogo de sábado é decisivo. Sim. Porque você, como disse a Jéssica, 3 jogos, você não conseguir pelo menos aí 4 pontos em 9, é complicado, cara. Não acha não, Tio? Eu acho que, assim, alguém tem que falar pro Cabo, caso ele não saiba, que, assim, normalmente, quando fica essa grita, quando você entra na internet e você consegue ver que existe uma unanimidade de que tem que cair o técnico, normalmente esse técnico não tem mais muito tempo, não. Ou ele responde logo, ou ele, cara, independente de... A pressão vai ficando tão insuportável que por mais que o Pássaro, o Salgado, todo mundo queira manter ele lá, chega uma hora, cara, que o Cabo estoura no lado mais fraco, para ficar aqui no trocadilho. E vai ser em cima dele, entendeu? Então, acho que ele tem que ter essa consciência. E o que ele tem que fazer, cara? Vamos ver, né, nessa quarta-feira, qual vai ser a postura do time. Como que ele vai escalar e como é que o time vai entrar. Eu, se fosse ele, cara, entrava lá, tentava convencer, se é que ele ainda tem o grupo na mão, vamos entrar para cima desses caras, vamos liquidar a fatura no primeiro tempo já, abrir um 2-0, mostrar que virou a página, para depois ganhar contra o Brasil de Pelotas, porque mais 2 resultados ruins, a situação vai ficar insustentável. E aí, ó, independente de ser um bom treinador ou não, se merecia mais tempo ou não, quando fica insustentável, fica insustentável. E aí ele vai acabar caindo. Eu acho que ele tem que ter essa consciência. Ô, Flávio. Quer falar, Jéssica? Diga. Quero. Eu sei que a gente já está aqui caminhando para o final do podcast, mas mais 4 minutinhos. Vamos lá. Eu gosto sempre de deixar o torcedor a par do que está acontecendo no clube como um todo, assim, e para a gente que faz o dia a dia do Vasco, né? O Vasco está numa situação completamente fechado. O clube hoje está completamente fechado. A gente não consegue infiltrar mais no clube para conseguir informação como a gente conseguia antes. A gente não consegue mais boletim médico com o médico diretamente, porque o Vasco, ele, com essa nova diretoria, com esse novo comando do futebol, ele gosta de ele mesmo divulgar, enfim, notícias ou informações sobre o clube. Então, cara, a gente hoje está numa postura, a gente jornalista que acompanha o dia a dia, a gente está indo muito pela sensibilidade, Então, assim, torcedor, dirigente, pessoal do futebol que não gostar do tipo de comentário que a gente está fazendo e das simulações que nós estamos fazendo, por favor, nos forneça, né, formas de ter acesso à informação. Porque a gente comenta aqui o que a gente tem com relação à informação oficial, porém, temos o nosso contraponto, porque tudo sempre tem os 2 lados. Então, para a gente formar um olhar crítico, a gente tem que ver os 2 lados. Então, assim, é fácil depois chegar e falar que a gente está aqui, né? Vocês estão viajando, vocês estão simulando. Pô, beleza, então dá um pouco mais de liberdade para a gente trabalhar. Então, acho que é bom para o torcedor também saber que está acontecendo isso. E eu falei no início da questão do Marcelo Cabo, dele talvez estar sendo, né, um pouco ponderado, assim, podado no sentido de ações, porque eu não duvido, porque tudo no clube está assim no momento. E o pessoal do departamento de futebol está condensando todas as atividades do clube no poder, na mão de um pequeno grupo de pessoas. Concordo plenamente. Acho que isso é fundamental que o torcedor entenda, porque acho que isso pode estar atrapalhando. Eu já falei isso aqui, falei inclusive domingo. Porque eu acho que a comunicação com o torcedor, ainda mais no momento em que nós não temos a comunicação no estádio, você restringir ainda mais, isso pode trazer até um abalo para o jogador. Tem jogador que gosta de expandir, tem jogador que gosta de falar, tem jogador que gosta de dar entrevista, tem jogador que quer se comunicar com o torcedor. Muitos. Talvez isso seja um impeditivo para o jogador até atuar bem. O cara não esteja se sentindo confortável. Porque isso que a Jéssica falou é a pura verdade. O Vasco hoje, lamentavelmente, a gente respeita, é uma maneira do clube levar, mas a gente não tem que concordar. A gente não é a voz oficial do clube. Eu acho isso errado. Errado. Você condensar, você traz a especulação. Porque a gente fica na dúvida. Por exemplo, a semana toda nós falamos o Marquinhos Gabriel e o Castan treinando juntos, e no jogo foi o Marquinhos Gabriel e o Castan não foi. O que a gente leva? Qual é a nossa suposição? Que a lesão do Castan é muito mais grave.
Até porque o Castan se machucou depois do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel se machucou contra o Madureira na semifinal e o Castan se machucou contra o Botafogo. Então a lesão do Castan é mais grave. E que o Castan não fique chateado e que o departamento médico não ache que é errado. Por quê? Porque a gente chega a essa conclusão, que a gente não tem informação. Porque para nós chega o seguinte, está em transição. O que é transição? Qual é a nomenclatura? Qual é a denominação? Me coloca aí a semântica da palavra transição. Eu não consigo entender. Na minha cabeça não entra. E não é difícil. Doutor, tem algum problema? Tem alguma situação? A gente fez isso a vida toda. Se isso atrapalha, normal. Se isso a gente não consegue, eu e Jéssica, que fazemos o dia a dia do Vasco, eu aqui pelo canal e a Jéssica pela Super Rádio Brasil, eu hoje tenho medo até de mandar mensagem para o Alexandre Pássaro. A gente manda uma mensagem para ele e fica esperando a pedrada. Não que ele seja mal educado, mas é porque ele já diz, assessoria. E acho errado, porque ele, como executivo, por exemplo, hoje, ele tinha que falar. Que na última coletiva de imprensa dele, ele disse, há um mês atrás nós tivemos um encontro, como se isso fosse uma grande vantagem. Acho errado, porque ele é o único cara que apita no futebol do Vasco. Então ele tinha que falar. E outra coisa, precisa começar a ser questionado, porque ele também não tem experiência em Série B. Ele passou 6 anos no São Paulo e não ganhou absolutamente nada no São Paulo. Por coincidência, ele saiu do São Paulo, o São Paulo foi campeão paulista. Por coincidência. Então, eu acho que ele também tem que se manifestar. Ele está fazendo um bom trabalho? Tá. Dentro do que foi pedido, está. Agora, não é nenhuma mágica. A gente está aí no folclore do torcedor, passarudo, o pássaro, o cara. Mas agora que eu quero ver. É o que a Jéssica falou. O Marcelo Cabo veio com um rótulo de experiência em Série B, e é o que me parece estar mais despreparado para a Série B. E da mesma forma o Alexandre Pássaro, que agora é hora, amigo, do comandante bater no peito. E dizer, não, fica tranquilo que está tudo bem, o Cabo é o técnico do Vasco e vai até o final. Isso precisa ser falado. E acho que isso tem que ser colocado perfeito. Eu acho que a Jéssica foi perfeita em relação a isso. A gente tem que explicitar isso aqui, porque o torcedor cobra. Pô, mas bota alguém para falar aí, os caras não falam. Entenda, torcedor. O Vasco hoje é um clube fechado. Fechadíssimo. Ninguém fala absolutamente nada. Ou gravado, ou no máximo live. Acabou. Live morreu. Não tem mais live no Vasco. Ninguém faz mais live. Depois daquela live do presidente aqui no canal, lá no Atenção Vascaíno, nunca mais ninguém falou ao vivo. A culpa não foi nossa. Se ele falou o que ele falou, amigo, o problema é dele, não é nosso. Olha aqui, galera, temos 52 minutos de podcast. Foi bom o papo hoje, foi legal, foi bem descontraído. Tivemos a presença de Jéssica Duarte, a menina das redes sociais, agitando muito. Hoje tem negócio aí de rede social, de Copa do Brasil. Legal, grande abraço. Meninas, um beijo, tenham uma ótima semana. Semana vai ser movimentada, hein? Dependendo de amanhã, de sábado, teremos muitos agitos aí. Tomara que não, cara. Tomara que a gente tenha um pouquinho de paz. Felipe Thiru, eu diria que você ficou muito bem com esse seu cabelo. Muito bem. Você tem menos cabelo, tá? Você que está ouvindo, você não está vendo, mas veja no canal Ave Mais. Galera, um abraço para vocês. Cada vez que eu corto, aparece menos, Flávio. Cada vez que eu corto aqui meu cabelo, tem menos aqui. Tá moderno. O cara passa com a moto aqui, esse desgraçado, todo podcast ele vai... Cuidado aí para não cair, homem de Deus. Vai acabar caindo um dia, pelo amor de Deus. Rapaziada, grande abraço para vocês. Você que está aqui no Ave Mais, deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você acha? O cabo está mal? O cabo não está bem? É o cabo verde ou não é? É o cabo da Boa Esperança? Para onde que a gente vai? Se ganhar amanhã ele fica, se perder ele sai. E você do podcast, manda para Vascaínos, atenção, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. A sua sugestão para a gente bater um papo, fazer uma resenha, que é sempre muito legal. Thiru, Jéssicas, um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem. A gente volta na quinta-feira, provavelmente, depois do jogo de amanhã, 4h30 da tarde, Vasco e Boa Vista. Grande abraço para todos vocês, hein? Tchau, turma!